Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paternidade Consciente. Criei esse canal com o único propósito de compartilhar a experiência de um pai com o seu filho. No meu caso é uma filha. Minha filha nasceu há 10 dias, já para começar não sou médico, então tem muita coisa aqui que eu estou aprendendo, mas por ter pouco material na internet decidi, por que não, criar um canal pro lado do pai, como ser um pai bom para sua filha, para o seu filho, como ser um pai excelente com os cuidados que deve ter. Primeiro, gostaria de começar já com a experiência do nascimento de uma filha. Nossa, vocês não têm ideia o quanto é amoroso, o quanto surge um amor dentro de você que você nem mesmo conhecia. No primeiro momento que saiu a nossa filha, a gente viu o rostinho. Nossa, eu caí em lágrimas, mas sou uma pessoa dura, mas chorei. Por 5 dias eu tava chorando, porque é uma emoção muito grande ao ver o nascimento de algo que saiu de você. Você não tem ideia esse sentimento. E aí, o primeiro ponto importante como pai é aquele momento que tá o Golden Hour, que é o momento que a mãe está com a filha, é dar o apoio pra mãe, falar o que a criança tá vendo, porque ela tá lá no colinho, deitada. E aí é bom ir comentando. E uma coisa bem curiosa que eu experimentei naquele momento foi ver que toda vez que eu falava algo ou a minha esposa falava algo, a criança vinha com o olhinho assim. Então, o nome da nossa filha é Naline, a Naline ia com o olho e aí os enfermeiros, os médicos falando algo, ficava com o olho retinho. Então, esse fato de conversar antes com o filho na barriga é muito importante. E como papel de pai, à noite sempre estava lá falando: oi filha, como que você tá? Aí soltava algumas palavrinhas também em inglês para ela ir aprendendo e a criança, ou o bebê, né, o recém-nascido, ele realmente reconhece o que está sendo dito. E aí, durante a Golden Hour, para quem é pai, é muito emocionante no momento que tira da mãe e coloca no seu colo, e aí um pai de primeira viagem, todo desajeitado, aí vai ver que o pescoço super mole de uma criança. Então, o primeiro aprendizado que eu tive foi: na hora de pegar a criança, já tem que segurar aqui atrás dela para não movimentar o pescoço, que o pescoço é super mole. Então ela já fez assim, já entortou, aquele momento que você já entra no desespero e fala: não, espera aí, vamos endireitar. Aí depois teve a pesagem do pezinho, a gente foi pro quarto, e aí um conselho que eu dou para todos os pais é: sempre vão ter enfermeiras, né, no hospital fazendo o papel ali de trocar fralda, ajudar no que for preciso, só que esse papel você tem que aprender desde aquele momento que você está no hospital. E eu lembro que eu quase entrei numa discussão com as enfermeiras porque elas queriam fazer tudo. E eu falei: não, eu quero aprender. Aí elas falaram: não, faz isso, e trocava a fralda. E aí chegou um momento, já no segundo dia, eu falei: olha, eu quero que você fique distante, eu vou fazer, você não precisa fazer, porque eu quero aprender. E é só fazendo que aprende. Olhar ajuda? Ajuda, mas o momento principal é o momento que você pega a criança, o recém-nascido, e você faz a troca, você limpa o cocô, o xixi, e você vai falando pra ela: tá certo ou não tá? E ela, teve uma hora que a enfermeira, mesmo eu falando isso, falou: não, deixa eu ir. Aí eu falei: não, fica aí, deixa eu fazer. E esse momento de trocar a fralda é muito emocionante porque você vê o quão desajeitado você é e o quanto precisa melhorar. Depois de alguns dias você vai ver que já está num processo muito mais tranquilo, muito mais automatizado. Então, como papel de pai, um primeiro conselho que eu falo é olhar para a sua esposa. E aí dar tudo que você puder fornecer para ela. Ajudar a pegar as coisas que caem no chão, dar a comida que na hora que precisa, você preparando as comidas na hora que ela está dando de mamar. Então antes você já coloca lá o bebê para ver se tem que trocar a fralda ou não. Enquanto ela está mamando, o que eu já faço? Eu já preparo frutas, já preparo algum tipo de comida, e aí depois para colocar para arrotar também é importante. E aí um aprendizado que eu tive foi: o para arrotar, muitas vezes ele não arrota, né? Então a criança pode não arrotar, mas tem que ficar lá os 15 minutos que pede. E também, mesmo arrotando, no começo eu ficava mais tempo, porque de vez em quando saía um novo arroto. Mas os médicos, os pediatras dizem que depois do arroto você já pode colocar a criança para dormir. Lembrando que na primeira semana realmente você vai dormir muito pouco. Isso é fato, e todo esse trabalho que você vai falar: nossa, eu vou ter que dormir pouco, ele é recompensado com o fato de você estar com a sua filha lá, na sua frente, feliz da vida, ajudando. Você vai ver que o olhinho dela, o rostinho dela te olhando, ou dele, é maravilhoso, é algo sensacional. E aí, algumas dicas para quem ainda não teve o seu filho ou a sua filha. Uma coisa que foi muito bom para nós foi a preparação.
Então a gente não teve surpresa após o parto. Tem que correr comprando algo, tem que fazer. A gente conversou com muita gente, inclusive um dos nossos padrinhos também tem uma filha recém-nascida, que agora já não é mais, já tem mais de um ano. Então ela passou uma listagem de coisas que ela teve que comprar. Então, antecipadamente a gente comprou. Eu, particularmente, conversei com pelo menos 10 pais diferentes falando de todo o processo. Então, com um, eu fiz um vídeo de 12 minutos, ele gravando, assim que eu troco a fralda, é assim que eu faço, é assim a minha rotina. Com outro falando da dificuldade que é no momento que a mulher, no caso dele, entrou em depressão. Então, como que eu deveria agir se a minha mulher entrasse em depressão pós-parto. Com outro, eu aprendi que eu já poderia dar banho no primeiro dia saindo do hospital no chuveiro. Então, muitos falaram, nossa, eu perco um tempo danado esquentando a água, colocando na banheira. E aí um amigo meu falou, olha, com alguns dias já dei banho no chuveiro e foi o que salvou aí uns 30 minutos, porque chuveiro você pega a criança e leva pro chuveiro. É claro que também vi vários vídeos na internet, só que já simplifica bastante. E claro que no primeiro dia se tá tremendo lá, nossa, minha filha não pode cair, mas existem várias técnicas, você procurando na internet, você vai encontrar dos pais como que podem dar banho na filha sem ter o sabão para prejudicar, para escorregar. Então depois que você pegou o jeito, é rapidinho, 2, 3 minutos, tomou banho, a entrega para a esposa, porque você tá molhado, ela seca a bebê e faz toda a troca da bebê. Bom, continuando então depois do nascimento, curiosidades que passaram, né, no dia a dia. Primeiro, né, o cocô é bem pretinho da criança, os primeiros cocôs, e ao longo de uma semana ele vai ficando amarelo e pode em alguns casos ficar verde. No da minha filha ele está amarelinho ali e não tivemos nenhuma dificuldade nesse aspecto. Um outro é a questão do ruído branco. Minha esposa coloca bastante o ruído branco, então vocês também podem buscar no celular, colocar como pais também, buscar quais são os possíveis ruídos brancos e deixar lá para a criança ir ouvindo, a criança ir entendendo aqueles sons. O que é o ruído branco? O ruído branco nada mais é do ruído ou do som que o bebê dentro da barriga escuta. E na hora que ele escuta fora da barriga, ele tem aquele período que ele... eu tô acostumado com esse som, nossa, que legal. E aí relaxa um pouco o bebê. Lembrando, né, que os bebês nascem com 9 meses, mas segundo a ciência, o normal mesmo, o processo completo de um nascimento de uma criança seriam 12 meses. Claro que a gente não vai ter 12 meses na barriga, então esses 3 meses finais é muito importante, principalmente para o recém-nascido. Então, passou esse processo, passou todo a idas e vindas com os enfermeiros nos hospitais. Quando chega em casa, o primeiro dia, e no meu caso eu tive a filha fora da cidade de onde eu estou morando, é um caos. Um caos no seguinte aspecto, tem muita coisa para ser feito. Então, comecei como pai, eu falei, primeira preocupação, eu tenho que alimentar minha esposa. E aí comecei a fazer comidas, deixar preparado em alguns potes, frutas cortando, e isso, correria para ir para o supermercado para comprar, para trazer. Como a gente não tem o que se fala muito como você tem que ter o ponto de apoio, você tem que ter as pessoas de apoio. Como eu estava fora da cidade que eu moro, não tinha esse ponto de apoio. Então eu acabei indo na farmácia comprar um item que a gente tinha esquecido e no supermercado comprar os itens que faltavam. E aí a partir daí foi muito interessante, porque eu já peguei um esquema assim. A criança acordou de madrugada, que tem que acordar de 2 ou a cada 3 horas... já coloco para trocar a fralda, porque muito provavelmente ela já vai ter feito xixi e cocô. E aí, na hora que eu troco, entrego para minha esposa, para a minha recém-nascido, ela começar o processo de amamentação. E aí, nesse intervalo, eu já vou lá, pego frutas para minha esposa, já entrego para ela comer. Já, no caso ali, já fazia a louça, já via se tinha mais alguma comida para ir preparando para ao longo dos dias ir consumindo. E na hora também sempre pegava água para ela. Uma água gelada, meio gelada, porque mulher tem muito calor durante a gravidez e depois do nascimento também. Então, quem tem que medir a temperatura de casa ou do ambiente é você como pai, para ver se está frio ou quente, porque elas não são referência. E aí, a partir desse momento que levava água, já demorava 20, 30 minutos, que era o momento para colocar para rotar. E nisso, a mãe já pode ir sossegada para dormir. Eu sei que vocês vão falar, nossa, mas essa rotina, quando que eu tenho intervalo? Não tem intervalo. Então, seus intervalos de dormida nessas primeiras semanas, pelo menos na minha primeira semana, estão sendo de 2 em 2 horas, se dá para dormir. Por exemplo, no momento que a gente, no 5º dia ou 6º dia, que a gente teve que trazer a minha filha para a cidade onde a gente mora,
ela não dormiu. Então eu dormi 1h30 naquele dia. E pegar uma estrada aí foram 9 horas de viagem, foi algo bem desafiador. Mas acontece. Então é um processo que eu, conversando com todos os pais, todos falam, você vai dormir muito pouco, aproveita para dormir agora, porque realmente você vai dormir pouco. Eu não sei quando que eu vou começar até aquelas rotinas que os pais falam, você consegue dormir 5, 6 horas. Eu acho que está bem distante disso. Mas é uma não dormida super feliz, uma não dormida que você sente assim, nossa, que alegria. Algumas coisas que também é importante salientar é já tentar marcar com o pediatra antes do nascimento da sua filha, para ver se você vai gostar, qual que é o esquema, quais são as preocupações. Então a gente marcou com uma antroposófica e ela deu várias dicas. Olha, vai acontecer isso, o vernix não deixa eles darem banho nas primeiras 24 horas, é bom tem muitos nutrientes ali no corpo, fazer depois. Tem algo que eu não lembro o nome agora exato, para uma limpeza, pingar um colírio no olho. A gente não deixou porque já não existe uma comprovação científica que isso realmente vai trazer algum ganho. Claro que os enfermeiros estão acostumados, a gente falou, não, a gente não quer que pingue esse colírio no olho logo após o nascimento. Foram aprendizados que a gente vai tendo ao longo do processo. E aí, depois dessa rotina, como pais, é só ir mantendo. E aí, vendo o que falta no ambiente de casa, o que precisa ir melhorando. Então, saiba que muitas coisas que a sua esposa ela faria num processo normal, você vai fazer. Então, é um processo contínuo, direto, que você vai ter que assumir a casa, assumir os itens. E aí muitos pais devem estar falando, poxa, mas eu tenho só 5 dias de licença paternidade. Sim, 5 dias é muito pouco, então uma recomendação é tirar férias também. Nesse período aí de 5 dias já emenda umas férias de 15, 20, 30 dias, dependendo como é o esquema na sua empresa, para conseguir dar um maior apoio. Se não tiver essas férias, eu realmente recomendo a ter uma outra pessoa ajudando dentro de casa, ou seja, algum parente ou alguém que você contrate, algum enfermeiro, porque é uma rotina pesada. É uma rotina bem pesada para os pais, especialmente para a mãe que está amamentando, perde energia, tem fome o tempo inteiro. E aí eu vou gravar um segundo vídeo dando continuidade, então essa aqui é a parte 1 desse vídeo, falando aí algumas precauções, o que aconteceu durante o processo. Por exemplo, a minha filha na primeira semana ela teve o engasgamento. E aí eu, como pai, deveria saber exatamente o que fazer, mas tive que pedir ajuda para minha esposa para ajudar a desengasgar. Então vou montar a segunda parte desse vídeo, então continue aqui com a gente no canal.